Gravando. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Cara, eu quero fazer aqui uma análise numa visão cristã relacionado à série do Loki. Então se liga aí no que eu vou falar agora. I know what kind of God I need to be for you, for all of us. Então, pessoal, para mim tem algumas coisas essenciais que estão contidas ali nesses elementos da linguagem de Loki, desde a primeira temporada até agora o término da segunda temporada. Entre eles, é o que não tem como fugir, que é propósito, e a outra é desejo. E é sobre essas duas coisas que eu gostaria de falar aqui com vocês hoje. Quando a gente fala sobre propósito, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, pensando na série do Loki, é o fato de que o primeiro episódio da primeira temporada se chama Glorioso Propósito. O último episódio dessa segunda temporada se chama Glorioso Propósito. Se você analisar a aparição do Loki em Vingadores, ele vem para a Terra dizendo que ele nasceu para um glorioso propósito. I am Loki, of Asgard, and I am burdened with glorious purpose. Então o fato é que o Loki acredita sem sombra de dúvida alguma que ele tem um propósito glorioso para cumprir. E aí nós precisamos pensar que todos nós temos um propósito. Até mesmo o Loki, que é o deus da trapaça nesse contexto de mitologia, tem dentro dele a convicção que ele também tem um propósito glorioso a cumprir. Nós sabemos que o Senhor nos viu antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe e tem nossos dias escritos em seu livro. Ele não nos criou ao léu. Eu não imagino Deus assim, meu Deus, meu eu, o que eu vou fazer agora com ele que ele nasceu? Não, ele já tem o propósito estabelecido. E se aquele que nos criou é glorioso, tudo o que ele faz também o é. Portanto, o nosso propósito, assim como o do Loki, é glorioso. Nós precisamos entender ele. E toda a construção do primeiro episódio da primeira temporada até o último episódio da segunda se dá nesse inteirinho aqui de buscar o glorioso propósito. Invadir a Terra, fazendo uma série de coisas que Loki fez, era buscando encontrar a satisfação plena do seu glorioso propósito. E nós sabemos que ele não encontrou, chegando ao ápice somente agora, no final da segunda temporada da série. O que quer dizer com isso? Loki tentou diversas coisas, viveu séculos, e te vê na segunda temporada aqui ele tentando resolver as coisas. Ele tentou voltar no tempo diversas vezes para mudar alguns fatos, alguns acontecimentos, mas o resultado final nunca era satisfação, porque nenhum outro resultado final que não fosse o seu propósito traria satisfação para ele. Assim como a nossa vida. Só que nós temos um agravo a mais, porque o Loki podia voltar no tempo, podia viver séculos e séculos. Eu e você não podemos. Nós temos somente uma chance, somente um dia, somente uma vida para viver o nosso propósito. E nenhuma outra vida nos trará a plenitude completa, senão aquela que está alinhada com o nosso propósito. E para isso, nós precisamos deixar de lado a nossa forma de querer resolver as coisas e entender a forma daquele que criou o nosso propósito de enxergar as coisas. Nós precisamos conhecer o nosso Criador para saber qual é o nosso propósito. A segunda coisa é relacionado a desejo. Eu vi a análise do PH que falava sobre isso, sobre o desejo. Loki, ele queria muito um trono. Ele foi expulso, ele não teve o trono em Asgard, ele não teve o trono em Midgard. E ele queria muito um trono. E agora no final desse ciclo todo da sua vida, quando ele não quer mais um trono, é que ele tem um trono. E um trono muito maior e muito mais importante do que o trono dele lá em Asgard, se ele tivesse conquistado. O que nos faz pensar que quando nós deixamos de querer algo que não temos, é porque dentro de nós já conquistamos aquilo que queremos, mesmo antes disso chegar até nós. Parece confuso. Mas Loki já tinha conquistado o seu lugar antes de conquistar o trono. O trono é a consequência da conquista interna que Loki teve. E nós, se formos pensar enquanto numa antropologia bíblica, a gente vai ver em Gênesis, na criação do homem, que quando Deus sopra o fôlego de vida nas narinas do homem, ele se torna uma alma vivente. Não fala que ele ganhou uma alma,
que ele teve uma alma. Ele é uma alma. E essa palavra alma em hebraico, nefesh, uma das suas traduções é garganta, é desejo. Então o ser humano nesse sentido ele não tem desejo, ele é desejo. O que move as ações do ser humano são os seus desejos. E por isso que nunca há satisfação, nunca tá bom. Eu quero mais. E aí entra num processo de autodestruição, porque tem objetivo. Quando alcança esse objetivo, tem a satisfação momentânea, mas logo depois há uma espécie de frustração, porque a satisfação não preencheu o meu coração. E aí eu preciso de algo a mais e nunca isso chega ao seu fim. Locke buscou em diferentes versões, em diferentes linhas do tempo, em diferentes séculos, em diferentes épocas, e ele nunca conseguiu encontrar a satisfação para o seu desejo. Porque no final das contas, a única coisa que satisfaz o desejo mais interno do nosso coração é aquele que nos criou. Eclesiastes 3 fala que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Então, nada que seja temporal, nada que seja transitório, seja na linha do tempo que for, é capaz de suprir a carência pela eternidade que há no meu coração. Locke pode viver séculos e séculos, vidas e vidas. Você poderia, se pudesse, se tivesse a possibilidade, e não encontraria a satisfação plena, porque nós encontramos isso somente naquilo que é eterno, e nada aqui é eterno. Então eu preciso tirar os meus olhos dos meus desejos egoístas, de não querer ficar sozinho, como Locke falou, e coisas do gênero, dos meus desejos transitórios, para olhar para algo além, algo que transcende os meus desejos. E quando eu encontro esse lugar em Deus, eu encontro o meu propósito e eu encontro a satisfação do meu desejo. Com base nisso, a satisfação ela não se torna algo que você obtém quando conquista algo daqui, mas ela se torna a perspectiva pela qual você enxerga tudo à sua volta. Quando você encontra o seu propósito em Deus e automaticamente a satisfação plena dentro de você, você enxerga tudo pela ótica da satisfação. Então, se você está comendo arroz e feijão, você está satisfeito. E se você está comendo picanha no melhor lugar do país, você está igualmente satisfeito. Porque a tua satisfação não depende de circunstâncias transitórias, mas está constantemente dentro de você. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz muito sentido. Locke passou uma vida toda e diferentes versões de vida em diferentes épocas, buscando o seu propósito e suprir o seu desejo. E ele só encontrou isso no final, quando deixou de lado os seus desejos e assumiu sobre si o propósito que ele foi criado para viver. E aí sim, você tem satisfação plena e desejo plenamente satisfeito. Valeu, se faz sentido aí, deixa um comentário, fala alguma coisa. Se eu viajei demais também fala aí. Um abraço para vocês, até a próxima.